Quantos vieram em nome de Jesus? O que é estar em nome de Jesus? O que significa me reunir em nome de Jesus, estar em nome de Jesus? O que isso significa? Como é que é isso? É só uma frase? É só uma declaração assim, ó, estou aqui em nome de Jesus? É assim? É isso ou não? Se você envia alguém em teu nome para fazer alguma coisa, o que você espera dessa pessoa? Que ela te represente fielmente, não é isso? Que ela fale aquilo que você falaria, não é isso? E que ela se comporte da maneira que você se comportaria se você estivesse nesse lugar. É assim ou não é? É ou não? Então não podemos dizer estou em nome de Jesus como um jargão, como uma frase bonita, né? Eu me lembro na Bíblia, você deve lembrar também, que tinha uns camaradas que viram os milagres e viram os demônios fugindo, e um dia expulsaram demônios em nome de Jesus que Paulo prega. Não ficou bom para eles não. Os demônios falaram com ele, ó, nós conhecemos Jesus, a gente sabe muito bem quem, mas a gente conhece Paulo também. Agora vocês, quem são vocês? E aí, meu irmão, fechou o tempo. Diz a Bíblia que os demônios deram uma surra nesses homens e eles fugiram sem roupa. Apanharam muito. Então, falar em nome de Jesus não é um jargão. Falar em nome de Jesus é você ter, de fato, autoridade. Você, de fato, está ali em nome dele. E se comportando como ele e falando as coisas que ele falaria. Nós podemos sentar à mesa para almoçarmos e alguém fazer uma oração bonita, dizer estamos aqui em nome de Jesus. E daqui a pouco, 2 minutos depois, por causa do Flamengo e Fluminense, a coisa está esquisita, briga, contenda. Eu te garanto, você está ali em nome de qualquer pessoa, menos de Jesus. Porque Jesus não vem para contender, para brigar. Esse não é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus não divide, não racha. Esse não é o Espírito do Senhor, né? Uma vez, João queria orar a Deus para descer fogo sobre Samaria e destruir Samaria. Deus falou, você não sabe que espírito eu venho. Estar em nome de Jesus é estar disposto, comprometido com a vontade de Deus. Porque Jesus falou que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Logo, estar em nome de Jesus não é uma expressão qualquer. Quantos concordam comigo? Quantos podem dizer amém? Então, abre a tua Bíblia, capítulo 18 de Mateus. Vamos começar a ler a Bíblia. E vamos ver algumas coisas importantes sobre se reunir e congregar em nome de Jesus. Ou melhor, viver. A gente pode viver em nome de Jesus, fazer em nome de Jesus. Paulo chega a dizer que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Podemos fazer tudo em nome de Jesus. Mateus 18, versículo 20, quando Jesus está terminando de explicar como nós devemos tratar do pecado de alguém, de um irmão, alguém que insiste no pecado, e ele vai falando, vai ensinando, e ao final do seu ensino, ele diz no versículo 19, em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. E ele conclui assim, porque
onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu, ali estou. Embora muitas vezes a gente diz assim, ali estarei, Jesus não disse ali estarei. Ele falou, ali estou no meio deles. Ali estou. Não é estarei, vou visitar quando tiver 2 ou 3. Não é isso. Não é estarei, se ficar tudo comportado, eu apareço por lá. Não é estarei, que diz assim, vocês reuniram aí, vão cantando, vão louvando, que daqui a pouco eu chego. Ele não diz isso. Ele falou que onde 2 ou 3, onde? Qualquer lugar da terra. Pode ser na cadeia, na casa, pode ser num sítio, num prédio chamado igreja, pode ser em qualquer lugar do mundo. Onde? Na oca, no iglu, no palácio, no condomínio residencial de luxo ou na favela, na comunidade carente, né? Melhor assim, né? Onde 2 ou 3 se reunir em meu nome, ali estou. Não é um fato que vai acontecer, é um fato que já é. Eu não vou visitar se tudo estiver certo. Ele falou, eu estou. Um milagre. É um negócio impressionante. Quando 2 ou 3 se reúnem de fato, em nome de Jesus. 2 ou 3, em nome de Jesus, comprometido plenamente com a vontade de Deus. Sabendo que aquela refeição, aquela comunhão, sabendo que aquele momento ali, na casa, ou aqui agora, é um momento que nós estamos representando o Senhor de fato. É um momento onde o nosso coração só tem uma vontade, fazer a vontade de Deus. Isso é estar em nome de Jesus. É representar fielmente a Ele. Quantos me entendem? Pode dizer amém. Amados, mas como é que é isso, Franco? Por que ele diz assim, estou? Por que ele não diz estarei? Por que ele não diz, apareço qualquer hora? Eu penso que só tem uma resposta para isso. É porque antes de estar no nosso meio, Ele está em nós. Ele já está em nós. Na verdade, esse é o grande milagre neotestamentário. É o maior milagre da Bíblia. É quando o Espírito Santo vem habitar no homem. Se você entender bem tudo que Jesus fez na sua morte, tudo que ele conquistou na sua morte e depois na sua ressurreição, você vai ver que a maior bênção do céu, acho que até tem uma mensagem com esse título, se você depois quiser ouvir, muitos anos, em CD, está em CD ainda, a maior bênção dos céus. A maior bênção do céu é o Espírito Santo em nós. Deus em nós é a promessa maior para todos nós. É a solução de todos os problemas. Você imagina que Jesus morreu, Ele ressuscitou dos mortos, Ele reencontra os discípulos e Ele comunica a vida aos discípulos. Ele diz assim, recebe o meu Espírito, os discípulos começam a viver, e depois ele falou assim, agora vocês vão ficar aqui orando até que do alto seja revestido de poder, e num dia só o Espírito Santo vem morar e habitar na sua casa, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Quantos me entendem? Quantos sabem que a igreja somos nós e que nós somos o corpo? Então, se nós somos o corpo, a vida de Deus e o Espírito de Deus habita nesse corpo, como o teu corpo tem o teu espírito. A igreja é o lugar onde Deus está. A igreja que eu falo não me refiro a prédio, me refiro a gente. Isso é o grande milagre neotestamentário. A esperança apostólica.
E mais do que apostólica, é a esperança dos céus, da glória. Abra a tua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler aqui, versículo 24 em diante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Parece até paradoxal alguém dizer isso, né? Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, por vós. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Os apóstolos, eles tinham também o entendimento de que nós somos co-participantes do sofrimento de Jesus. Ou seja, Jesus sofreu e nós, em alguma medida, sofremos também. Esse é o entendimento apostólico. Diz que nós somos co-participantes do sofrimento de Jesus. Então, é muito natural, se você conseguir ler aí, principalmente o Novo Testamento, Paulo e Pedro falando sobre o sofrimento, você vai ver que o sofrimento ele faz parte da vida de um cristão que quer viver justamente, quer viver piedosamente. Então o sofrimento vem para você, para todo cristão que quer viver a vida séria. E Paulo entendia que cada um tem uma parte, tem um preenchimento, cada um tem que viver um sofrimento que preencha ele, como se fosse assim, essa é a minha parte com Cristo, de sofrimento. E ele está dizendo isso. Da qual me tornei, ele está falando da igreja, né? Ó, vamos lá. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Interessante que ele fala que o sofrimento dele era a favor de quem? Da igreja. Guarda isso, que isso é importante. Nós sofremos e quando sofremos, nós podemos sofrer a favor do corpo de Cristo, da igreja. Na verdade, todo o nosso sofrimento pode cooperar com a igreja. Tudo que nós passamos de ruim na vida pode cooperar com o corpo de Cristo. Isso é um fato, dependendo, obviamente, da maneira como nós reagimos a isso. Ele segue dizendo, a igreja, né, que é o corpo de Cristo. No versículo 27, ele diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. E que mistério é esse? Que riqueza é essa? Qual é a riqueza do mistério? Qual é? Diga Cristo em nós. É a esperança da glória. Então a glória não espera em políticos. Um político bom que vai se levantar. Deus não tem nenhum plano de mudar o mundo pela política. Não tem. Posso garantir isso para você. Respeito quem pensa que se tiver alguns políticos bons, cristãos lá no Planalto, vai ajudar o povo a viver melhor. Respeito isso. Mas eu vou falar para você o que eu vejo nas Escrituras. Nas Escrituras, eu não vejo nenhum caminho possível apontado pelo Senhor, pelos seus apóstolos, dizendo assim, olha, você vai revolucionar tudo quando você tiver um cara lá no lugar. Pelo contrário, até historicamente falando, o momento mais difícil da igreja foi quando um imperador disse que se converteu. Aí foi a tragédia da igreja. Quando alguém disse, sou de Cristo agora. Respeito. Eu gostaria muito de ter um candidato cristão de verdade para eu votar. Estão me ouvindo aí? Está gravado, né? Se algum lugar dessa terra tiver um discípulo de Jesus, me dá um nome que eu quero votar. Eu não gosto de jogar meu voto fora. Porque
o candidato também é um representante nosso. E eu não quero votar em alguém que me represente mal. Alguém que vai mentir, que vai roubar, que vai fazer coisas que não me representa, que não representa a igreja. Então, eu gostaria muito, se você conhecer alguém, discípulo de Jesus, para até me apresentar que eu dou meu voto para ele. Do contrário, não vou votar em ninguém. Porque não quero nenhum representante que me represente mal. Eu gostaria até de votar em alguém que nunca ganhasse. Não precisa ganhar as eleições. É só me dar a paz e o sossego que eu não coloquei meu voto numa pessoa que ia me representar mal. Não precisa ganhar, nem precisa ser famoso, nem precisa ser só franco. Vota nesse cara que ele vai ganhar. Eu não tenho esse sofisma mais na minha vida. Não faço questão que ganhe. Eu só faço questão que seja um representante fidedigno. Ainda que tenha apenas 2 votos, o meu e o dele. Você que... Não joguei fora o meu voto. Não joguei fora. Os apóstolos não tinham nenhum plano mirabolante para isso. A prova contundente é quando você vê que, mesmo depois do evangelho estar forte, os apóstolos estarem ministrando, haviam escravos, ainda havia escravos. E você não vê nenhuma palavra apostólica falando contra a escravidão. Senhores, libertem os seus escravos, vamos promover uma nova lei aqui. Não havia. A esperança apostólica era que Jesus viesse morar no Senhor e no escravo. Quando Jesus vinha morar no escravo, o escravo era livre. Embora escravo, era um escravo livre. E quando Jesus vinha morar no Senhor, o Senhor se tornava escravo. Embora Senhor, era escravo. Então a solução apostólica não era uma nova lei. A lei poderia vir depois, mas era Cristo no homem. Se Jesus vier morar numa pessoa, a vida dessa pessoa muda completamente, radicalmente, porque é Jesus morando dentro de nós. Quantos podem dizer amém? Quantos sabem disso já? Sabe ou não sabe? Quando o Espírito Santo está aqui dentro, ele fala tudo. Ele nos ensina. Ele diz, está errado, está certo. Ele fica triste dentro de nós. Quando a gente dá aquela pisada de bola, ele fala, A gente sente quando o Espírito Santo faz, não vai por aí não, meu filho. Olha o que você está fazendo. A gente ouve a voz dele, não vai por esse caminho. Se arrepende, porque o Espírito Santo dentro de nós é Deus em nós. A Trindade não é Pai, Filho e Espírito Santo? É ou não é? Quem é o Espírito Santo? Se não Deus. E se o Espírito Santo está em nós, quem é que está em nós? Quem é que está em nós? Fala alto. E é esse Cristo em vós que é a esperança da glória. Esse Cristo em vós. Vamos ler de novo a Bíblia? Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Aqui tem uma mensagem para os escravos que tinham se convertido. Então, os escravos convertidos a Jesus, né? Alguém pode dizer assim, eu não quero ser escravo de ninguém, eu não sou escravo de ninguém, mas havia escravos naqueles dias. E os escravos se convertiam. E eles se tornavam filhos de Deus. E aí Pedro escreve também para os escravos. Paulo também escreve, mas Pedro escreve para o escravo aqui. Ele dá uma instrução para os escravos. Vamos ler o que ele diz para os escravos. Capítulo 2 de Pedro, versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Amém ou não? Aí ele recomenda assim, não somente se for bom e cordato, mas também a quem? Ao perverso, ao mal.
Então a recomendação é assim, se teu Senhor é bom, submete. Se ele é mau, submete, do mesmo jeito. Esse é o mandamento do Senhor para você, servo. Porque isso é grato. O que é grato? Que alguém suporte, agora não está falando só do servo, não, ele está falando que alguém, eu, você, alguém, que alguém suporte tristeza, sofrendo o quê? Injustamente, por motivo de sua o quê? Consciência para com Deus. Sabe aquele negócio que diz assim, eu vou ficar no prejuízo, porque eu sou um filho de Deus, não vou envergonhar o nome do meu pai, não vou dar um soco na cara desse sujeito, vou baixar minha bola, vou ficar no dano, porque eu não vou envergonhar o nome do meu Senhor, não quero, essa consciência para com Deus, diz que isso é grato a Deus, que alguém injustamente sofra, isso é bom, Deus se alegra com isso, Deus olha e fica contente, que bom, está sofrendo dano, por minha causa, porque a consciência é com Deus, não é porque eu não vou dar um soco nele, porque olha o braço do cara. Se eu der um soco ali, meus dentes vão quebrar todo, porque ele vai devolver outro. Não é não reagir porque eu vou sofrer o dano, não é isso. É não reagir porque Deus é o meu Senhor. Não vou reagir porque Deus é meu Senhor. Nesse sentido que ele está falando. Pois que glória, versículo 20, se pecando e sendo o quê? Esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Eu me lembro de alguém, isso era um grupo lá em Realengo, isso, alguns anos. Alguém disse que levou um sacode dentro do ônibus. E o Amadinho falou assim, diabo está furioso comigo. O diabo está furioso. Eu pensei assim que era uma coisa injusta. Depois foi me perguntar a história direito a ele. Foi o seguinte, ele entrou num ônibus, se assanhou com uma mulher, estava apertado no ônibus, ele deu uma assanhada, abusou da condição dele lá, e alguém não gostou e pum! Que glória a Deus tem nisso? Como é que ele vai dizer que o diabo está furioso? O que o diabo tem a ver com isso? O diabo pode ter se aproveitado, mas ele provocou, ele é consequência do erro dele. Muitas pessoas sofrem hoje, mas por consequência dos seus erros, dos seus atos. Quero até fazer outra propaganda aqui. Aquele livrinho Por que Sofremos é a tentativa de explicar as razões porque alguém sofre. Deve ter ali, se você depois quiser ver. Por que sofremos? Muita gente sofre porque maltrata os outros, porque planta e colhe. Mas aqui ele está falando de um sofrimento que agrada a Deus. Vamos lá de novo. Que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportares com paciência? Ué, tem mais é que ficar na tua mesmo, né? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Diga comigo, isso é grato a Deus. Agora lê o versículo 21. Porquanto, para isso mesmo foste o quê? Fala você de novo. Diga, porquanto, para isso mesmo foste. Qual o texto que está lá? Porque para isso mesmo fostes chamado. Foi chamado para quê? Para sofrer injustamente com paciência. Com paciência. Quantos podem dizer amém? Não ouviu amém agora, por quê? Por que não teve amém agora? Vou perguntar de novo. Quantos podem dizer amém? Tem aqui uma explicação apostólica. Pois que também Cristo sofreu em nosso
lugar, deixando-nos o quê? Exemplo. Para quê? Para seguir os seus passos. A gente tem aqui um modelo. Ele falou, Jesus também sofreu, deixando exemplo para nós. E nós devemos seguir seus passos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem é que segue Jesus? Mas vai seguir Jesus só para o lugar bom? Não seguimos Jesus pelos vales também? Pela humilhação, pelo quebrantamento? O qual, aí ele explica agora a reação correta. O qual não cometeu pecado. Ou seja, não fez nada para merecer sofrer. Nós não podemos dizer isso sobre nós. Mas a Bíblia pode falar isso de Jesus. Diga comigo, não cometeu nenhum pecado, mas sofreu. Se alguém sofre sem cometer pecado, é injusto. Pô. A alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. Mas não pecou. Diz que nem dolo algum se achou na sua boca. Quantos podem dizer amém? Pois ele, quando ultrajado, faz o quê? Não revidava com ultraje. O que diz aqui? Ele, quando ele era injuriado, ultrajado, ele não revidava. Mas o quê? Quando maltratado, quando ele padecia, quando ele era afligido, o que ele fazia? Não fazia ameaças. Esse é Jesus. Não fazia ameaças. Mas o que Jesus fazia? O que ele fazia? Não ouvi. Ele se entregava ao Pai. Ele se entregava ao Pai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que foi até frase de uma canção nossa hoje aqui, que diz que nos entregamos a Ti, nos entregamos hoje aqui. Eu não me lembro que frase da canção foi que saiu essa frase, que momento da música que saiu essa frase. Qual era a música, Jorginho, lembra? Nos entregamos a Ti. Quando chegou a hora dessa música, eu falei, vou pegar o texto. Fui olhar, nos entregamos a Ti. Porque não é comum, numa briga, a gente se entregar. A gente entrega o outro. Tu está na mão de Deus. Toma esse homem em tuas mãos, Senhor. Mas toma esse homem em tuas mãos não é para cuidar bem dele. Toma esse homem para arrebentar ele. Rebenta, Senhor. Leva esse homem para longe daqui. Remove esse vizinho para o Acre. Leva esse vizinho para o Acre. Para a fronteira. Transfere ele. Faz alguma coisa, Jesus. É entregar nesse sentido, né? A gente faz assim, né? Joga o outro no fogo. Porque a gente se vê justo, a gente se vê bom, a gente se vê sofrendo injustamente, e aí quando a gente sofre justamente, por que eu vou ficar no prejuízo? O outro que vai para a mão de Deus, Deus faça lá o que Ele quiser com o outro. Manda, Senhor, fogo nele, leva. Mas Jesus, Ele se entregava. Ele se entregava. Uma rendição plena. E se entregar aqui pode ser até mais forte, tá, irmãos? Pode ser no sentido de me examina. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque se entregar a Deus é uma rendição completa. A palavra rendição é uma palavra militar, você sabe. É você baixar as armas, está rendido. Até a gente canta quantas vezes isso, né? Me rendo a Ti em adoração, me rendo, mas continua com as armas na mão. Render é baixar, render é não ter arma. Render é entregar tudo. E ele diz isso. Jesus andava assim.
fazia assim, vivia assim. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Podemos seguir lendo? Agora eu penso que a gente vai ver a consequência disso. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Quantos podem dizer amém? Vocês entendem que ele levou nele mesmo os nossos pecados? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ou seja, ele sofre, morre para que a gente tenha vida. Aí lembra Paulo falando lá aos Colossenses, né? Eu sofro, eu estou me alegrando agora, eu me alegro no meu sofrimento por vossa causa. Como é que alguém pode se alegrar no sofrimento? Por causa da igreja. Porque é assim, irmãos. Quando você acerta o alvo, ou seja, quando você reage corretamente diante da tribulação, a igreja é edificada. Quando você peca, quando nós pecamos, quando a gente mete o pé na jaca, a igreja é envergonhada, porque nós somos um corpo. Nós não nos alegramos com a queda dos irmãos, com a queda de uma outra pessoa. Não há alegria nisso, mas se alguém tem a atitude correta, mesmo sofrendo injustamente, como a gente se comporta? Como é que a gente fica? E quando a gente vê aquela pessoa colher o resultado depois, a gente fica mais ainda o quê? É assim ou não é? É ou não é? Como é que testemunhos como esperei em Deus por tanto tempo, Deus me deu a vitória, edifica tanta gente? Pessoas que suportaram a prova de esperar por longo tempo em Deus. Por que nos edifica? Gente que às vezes passa pelo vale da sombra da morte e sai do outro lado. Nos edifica. Olha, até um cristão quando morre, e morre daquele jeito que a gente vê, firme na rocha, nos edifica. Eu me lembro de alguns cristãos entre nós que partiram no Senhor e que eu fiquei assim, meu Deus, que maravilha. Era um misto de tristeza com alegria, de ver a pessoa, às vezes, lutar contra uma enfermidade. Deus não curou, mas a pessoa não se perdeu, não blasfemou, não murmurou. E eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Que fé maravilhosa, que fé é essa? Preserva, Senhor, me preserva, quero ser assim. Quando a gente reage diante do sofrimento da maneira que Jesus fez, os resultados são muito parecidos. Porque aqui está assim, ele foi morto para que nós tivéssemos vida. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morre, dá fruto. Um discípulo que está aí, você que está me ouvindo, de repente está falando com Deus, Senhor, eu quero discípulo, eu quero fruto. E Deus só espera que você o quê? Morra. Dá a tua vida, pô. Morre. Os frutos virão. A consequência da tua morte é vida. E não para aqui. Diz assim também. Por suas chagas, feridas, fostes sarados. Você crê que Cristo está em nós? Quantos creem? De verdade. Apesar de sermos vasos de barro, Jesus está em nós ou não? Paulo falou, nós temos essa riqueza num vaso de barro. E o que acontece com um vaso de barro
que tem uma riqueza muito grande dentro dele quando ele é quebrado. O que acontece? O que acontece? Vamos lembrar daquele vaso de alabastro que tinha um unguento precioso dentro. Quando ele foi quebrado, rompido, o que aconteceu? O que aconteceu? O perfume tomou conta de tudo. Paulo também, quando escreve aos Colossenses, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Se nós somos vaso e Deus está em nós, toda vez que alguma coisa nos mói, nos quebra, nos fere, a vida flui. O poder flui. O perfume flui. Mas de acordo com a nossa atitude. No sofrimento, nós podemos deixar fluir veneno, fel, amargura, ou podemos deixar fluir vida e cura, saúde. Por quê? Porque se nós somos o corpo de Cristo, se a vida de Deus está em nós, se Cristo em nós é a esperança da glória, quantos podem dizer amém? Se Ele mora em nós, as nossas feridas também curam. Não é diferente. Por isso Paulo também disse que quando somos afligidos, podemos consolar outra pessoa. Quando o cristão é afligido, ele pode consolar alguém. Quantos me entendem? Quantos podem dizer assim, amém? Ser cristão é levar a vida de Deus dentro dele. E se um golpe te acerta, de acordo com a tua atitude, com a tua reação, Jesus pode ser manifestado ou a tua amargura pode se manifestar. Se você reage e quer pagar mal com mal, quer ameaçar, quer ultrajar o outro também, ele não vai ver Cristo, ele vai ver só você. Mas se você se humilha e se entrega a Deus e diz, está perdoado, a vida de Deus, o poder de Deus, a fragrância de Deus flui e toca a outra pessoa. E a outra pessoa pode inclusive ser curada. Pode receber vida. Vida. Esse texto, ele brotou. Na verdade, ele não brotou. Deixa eu explicar assim, que eu quero terminar com um testemunho para você. Eu quero contar uma coisa muito importante para vocês. Foi assim, nós estávamos... Se lembra que eu falei com vocês que na comunhão, quando a gente senta em nome de Jesus, Deus fala poderosamente entre nós? Se lembram disso? Falei algumas reuniões atrás aqui. E uma vez mais aconteceu isso. A gente está no presbitério, a gente está conversando lá no presbitério. E Cláudio fez menção a um episódio que ele viveu há muitos anos atrás, num culto, onde ele ouviu um pregador contar um testemunho muito triste da sua vida, uma filha que se levantou contra ele, a filha dele, a própria filha, e ele leu esse texto, pelas suas feridas foste curado. Ele só falou isso, né, Cláudio? Ele só falou isso, pelas suas feridas. E a igreja recebeu o impacto daquilo. Eu fui examinar o texto e vi que ele era muito rico. Muito rico. Falei, meu Deus, quando Pedro fala, isso ganha uma dimensão muito grande. E eu tinha que fazer uma visita no dia seguinte. Eu tenho observado dois casais que eu considero já experientes e maduros.
Mas eu tenho olhado para esses dois casais, tenho até refletido com Deus sobre eles. Por quê? Porque eu percebo que o homem, os dois homens, eles já não têm nenhum afeto por suas esposas. Afeto que eu digo é aquele amor, aquele carinho conjugal, sabe aquela coisa de homem que o homem tem que ter pela esposa? Aquele amor sacrificial, Eu olho e tenho a impressão que esses homens desistiram de suas esposas. E as duas esposas têm um retrato muito parecido. As duas são muito desrespeitosas. Falta com respeito com o marido. E não tem coisa pior para um homem do que uma mulher desrespeitosa. Nada magoa tanto um homem quanto isso. A maior dor do coração do homem é quando a mulher falta com respeito. É que a mulher pensa, equivocadamente, que a maior força dela é a beleza física. Por que eu digo isso? Porque quando a mulher é abandonada, ela se vê feia, se vê caída. Algumas até tentam se resolver no salão de beleza. A mulher sempre pensa, porque ela é observadora, e ela olha mais que o homem, tudo. Ela sempre pensa que o homem é atraído pela beleza física apenas. E daí, sempre quer estar muito bonita, para não perder o seu homem. É legal a mulher estar bonita, é legal a mulher se arrumar, mas a beleza da mulher não está no exterior, diz Pedro, agora quando ele entra no capítulo seguinte, no capítulo 3 de Pedro. Ele já entra falando para a mulher o seguinte, olha o que ele diz para a mulher, capítulo 3. Mulheres, ele falou com os escravos, agora vamos falar com as mulheres. Ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente. Ele falou com os escravos, agora está falando com as mulheres. Está falando assim, igualmente. Sede vós o quê? Igualmente, o quê? Submissas ao vosso próprio marido. Não está falando agora do escravo e do senhor, mas está falando do marido e da mulher, igualmente. E não muda depois, quando ele fala com os maridos. Ele também fala com os maridos, usando a expressão igualmente. Ele diz assim, versículo 7, maridos, vós igualmente. Então tudo igualmente. Igualmente para a mulher, igualmente para o marido. E o que eu percebo? Sede submisso ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de quê? De temor. Não seja o adorno da esposa, que é o quê? Ele falou, não seja o enfeite teu, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro. Ele não está falando contra isso. Ele só está dizendo, mulher, não é isso que vai te embelezar. Aparato de vestuário, seja porém o que? O homem interior, o teu espírito, do coração, unido ao incorruptível trajo, de quê? De um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então quando eu falo assim, aí eu olho para o marido e digo, esses dois maridos têm o mesmo problema, eles perderam o afeto, perderam. E as mulheres têm o mesmo problema, não respeitam seus maridos. Mas aí aconteceu um episódio. Eu fui fazer no dia seguinte uma pequena viagem, e um irmão me chamou, o irmão responsável por aquela igreja, me chamou num canto, falou, Franco, eu queria te pedir uma ajuda. Eu falei, amado, o que está passando? Ele falou, cara, minha mulher, ela me desrespeita muito. Ela desrespeita muito, não é pouco, não é muito. Eu falei, você já falou, já falei, já corrigi, já disciplinei, já expus diante do grupo aqui. Eu pensei que ele fosse falar da mulher dele,
mais. Falei, e aí, cara? E aí que ela deu uma última pisada, mas ela me elogia muito também. É uma mulher que me desrespeita, mas me elogia. Então eu falei com ela, filha, não precisa me elogiar não, me respeita. Para de me elogiar e me respeita só. Eu troco todo o seu elogio pelo teu respeito. Mas o que me chamou a atenção foi que ele, no momento, ele disse assim, Franco, mas eu não quero falar da minha esposa. Não. Eu quero falar do que está acontecendo comigo. De repente, eu dei conta que eu estou reagindo a esse desrespeito. E eu estou perdendo aquele afeto, aquele carinho, aquele amor pela minha esposa. E eu estou preocupado. Irmãos, eu fiquei assim impactado. Falei, meu Deus, aqueles homens mais velhos não viram isso, o rapaz viu. Ele viu que pior do que o desrespeito da esposa dele, era ele agora endurecer e parar de amar a sua esposinha. Que ele estava caindo numa armadilha. E aí, ele falou, o que eu faço? Na hora eu não... Mas nós tínhamos saído dessa reunião do presbitério falando sobre esse assunto, da riqueza dessa palavra. E passado um tempinho, eu abri esse tema na reunião da igreja lá. E eu olho para ele e digo, essa é a resposta do teu problema. O desrespeito fere o homem, como a falta de amor fere a mulher, como as palavras, tantas coisas que a gente vai ferindo um ao outro. Mas só tem uma fonte de cura, é quando nós permitimos que as nossas feridas abertas toquem os nossos carrascos, os nossos algozes. Porque quem feriu Jesus fomos nós. Nós ferimos Jesus, mas nós fomos curados por Jesus, pelas suas feridas. Quantos podem dizer amém? Como é que alguém pode ferir Jesus e ao mesmo tempo sair curado? É da mesma maneira que uma mulher pode ferir o homem e sair curada. É da mesma forma que um homem pode ferir uma mulher e sair curado. Basta ter a atitude de Jesus. Não revidar. Não se levantar. Mas se entregar a Deus. Quando injustamente somos moídos, quando injustamente somos feridos, quando injustamente somos afligidos e nos humilhamos diante de Deus e nos entregamos a Deus, a vida jorra, o poder jorra, o Espírito Santo flui e pode haver cura em qualquer relacionamento, porque Jesus nos deixou exemplo. A resposta de Deus para a escravidão era um escravo quebrantado. O Senhor que visse um escravo quebrantado podia ser curado, e liberto, e salvo. Não era uma mudança na lei, porque a lei pode mudar e ainda assim os homens se sentirem superiores uns aos outros. A lei muda e ainda assim pode haver o quê? Desprezo, preconceito, racismo. A lei mudou em vários países, o racismo segue igual. O racismo não muda com a lei. Está provado. O preconceito não muda com a lei. O desprezo não muda com a lei. Mas quando Jesus vem morar no homem, tudo muda.
E os apóstolos sabiam disso. E eles dizem, olha, se tiver um escravo aqui, um escravo disposto a fazer igual Jesus, e as esposas? Se tiver uma esposa disposta a fazer igual Jesus, seu marido será ganho sem palavra. Sem palavra. Esse cara que te maltrata, ele vai ser ganho sem palavra. Mas se tu se levanta, sou tua escrava não, tá pensando o quê? Cara que mamãe beijou, vagabundo nenhum põe a mão. Se tu se levanta assim, minha filha, ele só vai ver você. Ele vai dizer, essa eu conheço já há muitos anos, casei com ela, sempre foi assim. Ele tem que parar de tocar em você. Ele tem que começar a tocar em Cristo, que está em você. Porque Cristo está em você. Cristo em nós é a esperança da glória. A glória inteira torce, mais do que a torcida do Brasil, pelo Brasil agora na Copa do Mundo, é a glória torcendo para que um filho de Deus tenha a atitude de Jesus. O mesmo sentimento dele, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e se esvaziou, e se fez escravo, se fez servo, e serviu. A glória espera por isso. Assim como o inferno espera a tragédia, assim como o inferno torce pelo teu troco, assim como o inferno espera que você dê na mesma moeda, assim como os demônios pulam lá para dizer, ele vai pagar com a mesma moeda. A glória espera assim, ele vai fazer diferente. E a hora que ele fizer diferente, a vida vai jorrar. A cura vai chegar. Se quando somos rejeitamos, que diferença há dos incrédulos? Se quando somos maltratados, maltratamos, qual a diferença que tem dos incrédulos? Se quando somos perseguidos, amaldiçoamos, que diferença temos dos incrédulos? Se quando somos ofendidos, amargamos e não perdoamos, que diferença temos dos incrédulos? Mas se quando somos vituperados, machucados, traídos, perdoamos, abraçamos, amamos, nós não somos só cura para quem fez, não. A nossa vida é cura para quem assistiu, para quem viu, para quem testemunhou. E disse, é assim que tem que ser. É dessa maneira que a gente tem que andar. É vida, edificação. Quantos podem dizer amém? Se quando somos injustiçados, a gente abre a boca para falar mal dos outros, difamar pessoas, difamar autoridades às vezes, que diferença existe dos incrédulos? Nada. Qual é a consequência dessa ferida em nós? Aí tu vai ler Hebreus 12, raiz de amargura. Quando nós somos moídos, afligidos, e não reagimos como Jesus, nós amargamos. Mas amargamos só a nós? Não. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, diz que contamina várias pessoas à sua volta. Então, assim como a amargura contamina quem está perto, a vida também contagia quem está perto. Assim como a amargura, a raiz da amargura brota com força e contamina vários corações, assim também a vida brota com força, contagia e cura até a raiz da amargura. Até a raiz da amargura
pode ser vencida pelo poder do seu amor. Porque não tem outra palavra para definir essa atitude que não seja amor verdadeiro. Amém? Alguém que se entrega por nós. Alguém que sofre por nós. O discipulador pode fazer isso pelos discípulos. Quando você abre mão de você para ser exemplo no meio dos irmãos. De vez em quando um líder é disciplinado e ele se aflige, diz assim, puxa, você é disciplinado, e agora? Eu, quando estou perto, digo, agora você tem uma excelente oportunidade de ensinar os discípulos como é que se humilha, como é que é ser disciplinado. Agora os irmãos vão aprender contigo como é que é ser disciplinado, humildemente, calado, como é que é ter a vida de Jesus, como é que é tudo aquilo que você ensinou na prática. Agora é a hora. Então, na hora da dor, nós temos a oportunidade de ensinar, de edificar, de abençoar, se tão somente, amados, a gente escolher a atitude de Jesus.